Bom dia, meus jovens. Retomando aqui as nossas gravações. Ontem a gente teve um probleminha e foi interrompido aqui, dada as limitações do nosso equipamento aqui de gravação. Mas hoje a gente vai fazer o possível para sanar esse problema. Pode ser que o vídeo hoje seja um pouquinho mais longo, porque a gente vai ter que recuperar um pouquinho da aula que a gente não viu ontem, né? Nós estávamos falando, pessoal, por que há ricos e pobres, ou seja, a repartição da renda. E existem duas posições que são bem divergentes, a posição neoclássica e a posição marxista. Nós estávamos explicando aqui a posição neoclássica. Falamos então que os homens cedem seus fatores de produção, né? E os empresários eles pagam justamente o quanto vale cada fator de produção desse que é cedido para a produção geral das bens, das mercadorias, né? Então, por exemplo, o trabalhador que só possui a sua força de trabalho, ele é justamente remunerado pela porção que lhe cabe, né, nesse rol da produção, nesse grande aí, nessa grande estrutura, ele é pago a partir, né, dos salários, do seu fator de produção, trabalho. Falamos que o capitalista ele só pode empregar, né, até uma margem. Depois dessa margem ele vai ter prejuízo. Então vamos supor que ele só tem como empregar 10 trabalhadores a R$ 1.000. Se ele for empregar o 11º, ele já vai ter prejuízo. Então por isso que a gente chama marginalismo, né? Os marginalistas eles pensam dessa forma, sempre vai ter um limite, né? Tudo bem, ok. Surge então, pessoal, aí mais as circunstâncias, por exemplo, de raça, cor, origem de raça, não são levadas em consideração nessa constituição teórica, né? São imperfeições da realidade que nunca correspondem ao modelo teórico. São chamadas as externalidades. A teoria, eles vão falar, se propõe a analisar porque que há ricos e pobres, né? Não é propriamente uma teoria para consolidar as razões últimas das desigualdades sociais do planeta, né? Então, é uma teoria restrita a explicar, no âmbito de uma economia de mercado, por que existem uns que ganham mais, outros que ganham menos. Nesse rol, surge na década de 70 a teoria do capital humano, que faz parte também dessa grande constelação das teorias marginalistas. Ela veio como um suporte a essa teoria. Segundo essa teoria, que foi formulada por um grande economista chamado Theodor Schultz, inclusive ele foi prêmio Nobel de Economia, há uma controvérsia sobre se há ou não prêmio Nobel de Economia, é uma coisa paralela, mas não cabe a gente aqui, né, questionar esse tipo de premiação. Mas muito bem, a teoria do capital humano em linhas gerais o que é? Você recebe, né, ou tende a receber, o quanto mais você investiu em seu capital humano. Em linhas gerais, o que é o capital humano? Acumular capital humano é você ter mais escolaridade, ter feito mais cursos, né? Então, quem fez mais cursos, né? Quem aí teve a disponibilidade para investir mais em seu capital humano, né? Seja pelo motivo que for, né? Por ter tido mais tempo, mais recursos, a tendência é que essas pessoas vão ser melhor remuneradas. Aí vimos aqui que teve uma crítica do nosso autor acerca dessa teoria. Segundo ele, as coisas não são bem assim, né? Segundo Singer, o que na realidade ocorreu e ocorre nas empresas é que com o surgimento da grande quantidade de diplomados, né, com diplomas na mão, existiu o credencialismo aos postos de destaque das instituições e empresas. Antes as empresas alocavam nos cargos gerenciais, né? Aí pessoas que não tinham uma formação acadêmica, vamos dizer assim, em administração, contabilidade, economia, etc. Aí agora eles vão poder fazê-lo porque vai ter disponibilidade do mercado. Então vai ter um credencialismo para o acesso a esses postos de destaque, né? Mas aí é uma ressalva do nosso autor dizendo que a maior parte desse conhecimento que é adquirido dentro de uma cultura organizacional, cultura institucional como queira, ele é um aprendizado que é um aprendizado empresarial que muito provavelmente não se vê nas faculdades, né? Cada empresa, cada ramo vai ter o seu próprio quê? Conhecimento interno, né? Vai ter os seus próprios aí meios de execução das tarefas e de gerenciamento também, né?
Aí a gente parou aqui, ó. A mesma necessidade de curso superior para ocupar cargos proeminentes nas empresas e nas instituições públicas, né? Se a gente trouxer para hoje essa discussão, será que existe mesmo, né? Aí eu citei aqui a teoria da qualificação desqualificante, que foi uma teoria que eu trabalhei, né? Que é do professor Aécio Alves de Oliveira, foi inclusive o primeiro professor de vocês, né? Que ele vai falar sobre esse credencialismo, né? Atualizando para os tempos atuais. Eu trabalhei essa teoria lá com os bancários do Banco do Brasil na minha tese de doutorado e na minha pesquisa de mestrado também, né? Qual é a nossa tese? A nossa tese é que um bancário dos anos 70, mesmo que ele não tivesse nenhum título na mão, ele tinha que ser muito mais qualificado do que o bancário de hoje. Por quê? Porque as execuções das tarefas daquela época exigiam um conhecimento muito mais profundo em termos de contabilidade, matemática, né, equipamentos, etc, que hoje foi absorvido pelo maquinário moderno, né? Então, é um complemento a essa crítica que o Singer faz, certo, pessoal? Pois muito bem, o que a escola afinal confere de diferencial? Adestramento ao ordenamento do capital, comportamento, projetamento, programação, supervisão, comando, etc. Como se mede a produtividade de um funcionário de alto escalão numa estrutura coletiva marcada pela divisão do trabalho social? É muito complicado, principalmente se for um cargo gerencial, né? Fazer esse tipo de aferição, né, pessoal? Se não vejamos aqui na página 80, o nosso autor vai dizer nos seguintes termos, ó, parágrafo do meio da página 80. O que espera do diplomado são atitudes adequadas para o exercício de trabalho intelectual, de projetamento, de programação, de supervisão, de comando, certo? Mas não há qualquer indicação de que a produtividade do trabalhador aumenta com a sua escolaridade, mesmo porque os que concluem curso superior quase nunca fazem trabalho produtivo, ou seja, trabalho de execução, cuja produtividade de alguma maneira possa ser medida. Podemos mensurar a produtividade de um tecelão, de um torneiro ou de um pedreiro, mas não de um administrador projetista, de modo que os altos ordenados correspondem às posições de autoridade, muito mais do que a produtividade, como erroneamente faz crer a teoria do capital humano. No bojo da teoria do capital humano também tem essa justificativa, né? Porque que aqueles que investiram mais em capital humano, ou seja, os que têm uma super qualificação em termos aí de teoria, eles ganham mais, porque a produtividade deles é maior, né? E é complicado segurar esse argumento na maior parte, vamos dizer assim, do mercado de trabalho atual. Para alguns neoclássicos, os pobres assim o são por pura opção, por não se esforçarem para reverter tal condição que lhe é peculiar. Ser pobre deve ser bom, afirmam alguns. O pior é que isso não é aqui uma mera invenção do nosso autor. De fato, existe alguns neoclássicos que trabalham com essa questão, né? E tentar aí elocubrar que a pobreza é boa, por isso que os pobres não fazem um esforço para sair dessa condição, o que, na minha concepção, é um completo absurdo. Na outra perspectiva, né, porque a pobres e ricos, a posição marxista é uma posição muito diferente, né, muito diferente da posição neoclássica. Né? Uma está errada e outra está certa, como a gente já falou, não, né, pessoal? Depende da visão de mundo de cada um. Né? As pessoas escolhem aí as suas preferências teóricas. Mas vamos lá, o que os marxistas dizem? Os marxistas advogam que há uma repartição de renda, fruto do produto socialmente produzido, desigual no capitalismo, fruto de sua base de trocas iníquas. Né? Vamos ler novamente. Os marxistas advogam que há uma repartição de renda, fruto do produto socialmente produzido, desigual no capitalismo, fruto de sua base de trocas iníqua. Né? Então já tem aí uma diferença muito distante da produção dos economistas neoclássicos. Aqui já está se falando em trocas iníquas, então o mercado ele não vai levar, como sugerem os colegas neoclássicos, a um equilíbrio, né? Um equilíbrio em que todos aí vão ser beneficiados. A classe social que o indivíduo ocupa é determinada pelo montante da renda que ele pode ganhar. Portanto, depende da estrutura de classe no âmbito do processo de industrialização, desenvolvimento capitalista. Divisão
entre burguesia, detentores dos meios de produção, e proletariado, detentores aí apenas da posse de sua força de trabalho. São as duas classes fundamentais, segundo os marxistas, na estrutura capitalista de classe. Burguesia, aqueles que são os proprietários dos meios de produção, e os trabalhadores, né, os detentores da força de trabalho. Como a burguesia é proprietária dos meios de produção, o proletariado depende dela para sobreviver. Ok, pessoal? Odiernamente, vive-se o predomínio econômico do capitalismo monopolista, caracterizado pelo poder das grandes transnacionais controladas por ações e da emergência da burguesia gerencial. O que é isso, né, pessoal? O autor está dizendo, isso confere com a realidade, é que o capitalismo não é mais constituído preponderantemente daqueles barões da indústria, né, que eram comuns no início da Revolução Industrial até o século XIX. Hoje, o que é proeminente na economia capitalista, né, enquanto dominância econômica, são o que? As empresas monopolistas, as grandes empresas, né, pessoal? Volkswagen, Toyota, né? E essas aí são compostas, a maioria, por cota de ações. Eles são controlados por grupo de ações, mas quem está no dia a dia das ações, quem controla de fato as estratégias gerenciais da empresa, né? Como é que ela vai agir no seu dia a dia, como é que vai cumprir aí os planos estratégicos, é justamente essa burguesia gerencial. Que são o quê, hein, pessoal? São os gerentes, são os grandes executivos que agora constituem uma nova classe, né? Uma classe que a gente não pode chamar simplesmente da classe ligada ao proletariado porque recebe salário. É uma classe diferenciada, uma classe que aí a gente chama de burguesia gerencial. Os acionistas investem vislumbrando um retorno, claro, né, pessoal? Dividendos ou juros. A burguesia gerencial moderna, administradores, executivos, se difere qualitativamente da burguesia empresarial tradicional, como falamos. Eles não são os proprietários das empresas, eles a gerenciam, né? Sempre em sala de aula eu dou o exemplo do Meirelles, que foi o antigo presidente do Banco Central do Lula e foi ministro da Economia no governo Temer. Aquele senhor, ele foi presidente dos maiores bancos do mundo, Bank of Boston. No entanto, ele não era dono do Bank of Boston, né? Ele era um grande executivo e ele faz parte dessa burguesia gerencial, ok, pessoal? O acesso a essa burguesia gerencial é distinto da tradicional, ou seja, pela hereditariedade, embora não se descarte essa forma de acesso. Tem por base cargos exercidos no âmbito da própria empresa ou noutras, por vezes, concorrentes. É assim que as pessoas emergem a esses cargos da burguesia gerencial, né, pessoal? Normalmente já entram na empresa com cargos de destaque, através de quê? Exatamente daquele credencialismo que a gente citou para vocês, né? As pessoas já chegam, né, para ocupar cargos de destaque, né? Já fazem aí as seleções, hoje em dia chama trainee, né, que são os primeiros gerentes, depois já vão assumir esses cargos gerenciais para compor esse extrato chamado a burguesia gerencial. Existe também, pessoal, a pequena burguesia, que talvez seja a grande maioria, né, assim, dos trabalhadores que trabalham por conta própria, né, compõem a classe de pequenos produtores, urbanos e rurais, né? Lembra lá que eu falei ainda na outra unidade, né, daqueles vendedores de espetinho lá da FEAC? Aquele ali faz parte dessa pequena burguesia, são os pequenos proprietários que praticamente trabalham só para o seu sustento, naquela dinâmica de MDM, né? Mercadoria, dinheiro, mercadoria, que a gente falou para vocês lá nas outras fases da nossa disciplina. Pois muito bem, meus jovens, existe então a pequena burguesia, essa que eu me referi, os pequenos proprietários, o dono do táxi, o dono do espetinho, né, os pequenos negócios em geral. Existe o proletariado, aquele que vende sua força de trabalho, né, e existe a burguesia propriamente dita, que são os detentores aí da força de trabalho, não, desculpe, pessoal, dos meios de produção, burguesia, detentores dos meios de produção. E existe também, o que vocês podem pensar, mas é a classe média. Esse termo classe média, em termos marxistas, é um conceito inexistente, não existe, né? Conceito de classe
a abordagem marxista se refere ao lugar que a pessoa ocupa, o indivíduo ocupa, na produção geral de mercadorias ou bens, certo, pessoal? Então, isso aí é o lugar. Essa classe média já é um conceito já weberiano, que não nos cabe aqui, né, discorrer sobre ele, certo, pessoal? Penúria da pequena burguesia, né, pessoal? Aí os emigrantes da triste partida, ou seja, era comum na década de 70, né? Aqueles que saíam do Nordeste para o Sul, né? Aquela é a penúria dessa pequena burguesia, dos pequenos produtores rurais, que aqui sofriam bastante no Nordeste por conta das secas, né? Graças a Deus isso tem sido mais escasso nesses últimos anos. Enfim, não, mas ali era o grande quadro terrível que a nossa pequena burguesia aí ainda, infelizmente, sofre, né? Mas aí, noutra proporção hoje, né? Exército industrial ativo e exército industrial de reserva. O que é isso, né, pessoal? Exército industrial ativo é aquele pessoal que faz parte do proletariado que está devidamente empregado. E o exército industrial de reserva é aquele que, o nome já está dizendo, não está empregado, mas está à disposição a qualquer momento para ser empregado, vendendo a sua força de trabalho. E ele é funcional, esse extrato do Exército Industrial de Reserva, por quê, né, pessoal? Porque aí consegue conter os avanços salariais, né? Se tem muito trabalhador desempregado, evidentemente que aquele que está empregado vai temer, por exemplo, fazer uma greve mais aguda, etc, né? Podemos distinguir, como diz o nosso autor, no proletariado, duas frações: o exército industrial ativo, ou proletariado propriamente dito, que se compõe de trabalhadores assalariados com emprego razoavelmente permanente, com carteira de trabalho assinada, usufruindo os direitos que a legislação do trabalho lhes concede. E o exército industrial de reserva, ou subproletariado, composto por pessoas com empregos precários, ocasionais, sem registro, sem gozo dos seus direitos legais. É o que a gente chama hoje, pessoal, né, na sociologia do trabalho, dos precarizados, né? Essa grande força de trabalho que no Brasil agora veio à tona. Cerca de 52 milhões de brasileiros vivem nessa condição, né? Nem sequer de saber como é que vai ser o amanhã, só vive o dia de hoje mesmo, né? Então esse contingente que a gente pode chamar de exército industrial de reserva. No capitalismo monopolista, vale o controle dos meios de produção e não na propriedade jurídica do mesmo. Ou seja, né, pessoal? Aí hoje o que o autor está dizendo é que quem toca mesmo o capitalismo monopolista hoje, no dia a dia, não é lá aqueles grupos que controlam de forma através das ações as empresas, né, acionárias, mas a burguesia gerencial, aquela que toca no dia a dia as grandes empresas monopolistas. Distribuição de renda depende da definição dos salários nas grandes corporações, que são determinadas pelos conselhos de administração / conselho diretor, né, formados pelos grandes acionistas e executivos, respectivamente, né? Ou seja, o conselho de administração são os grandes acionistas, conselho diretor são os grandes executivos das empresas. São esses senhores, né, sobretudo o conselho diretor, que vai formular as chamadas, os chamados planos de cargo e salário, ou seja, definir, né, quais são os cargos e qual remuneração vai ser dada a cada escalão. Evidentemente que os escalões superiores vão ganhar muito mais do que aqueles lá na base da pirâmide, né? Então é nesse sentido que é constituído esses escalonamentos em termos de plano de cargos e salários. Quem define, evidentemente, esses diretores são os que estão no topo da pirâmide, lógico. Ao proletariado resta o poder de barganha, né, pessoal? Ou seja, o poder aí dos sindicatos, que queda hoje muito fragilizado, né, pessoal? Por exemplo, aí de 64 a 78 também houve esse embotamento desse poder dos sindicatos, ou seja, estava com o poder praticamente aí bem fragilizado. Por quê? 64 a 78 no Brasil foi justamente o período mais ferrenho da ditadura militar e os sindicatos aí se quedaram numa posição muito pouco combativa, sem nenhuma condição, né, de aí reivindicar maiores salários, maiores condições, maiores direitos. A partir de 78, com as greves do ABC, né, com a figura aí que emerge dos grandes líderes sindicais, à época o Lula também, né,
tem que reconhecer. Aí fizeram aquelas grandes greves, aí volta a ter um sindicato mais combativo no Brasil. Exceção, mobilidade social do proletariado às camadas superiores. Existe, né, pessoal? Claro que existe, né? Claro que um pobre ele vai se tornar rico, mesmo na teoria marxista, isso é possível. Só que isso é muito raro, né? Não obstante, o mito segue sendo difundido. Ontem pelo trabalhador frugal e poupador, hoje pelo mito da educação, qualificação profissional, capital humano, ou seja, antes o mito é que o trabalhador que iria, entre aspas, ganhar na vida, ficar rico, né, que tinha mais condições de acessar as classes superiores, seria aquele trabalhador frugal, aquele que vai e trabalha regiamente pela empresa todos os dias, de uma forma bem dedicada. Hoje em dia, esse mito ele foi aí substituído por outro, que é o da qualificação profissional, né? Ou seja, a teoria do capital humano, como a gente já falou, também aqui com bastante sinais que pode ser não precisa para os dias atuais, né? Mas é isso, pessoal. Então fica essas duas visões. A partir de amanhã a gente vai aí entrar na repartição da renda. Fique com Deus, felicidade, até amanhã.